Fala galera, bem-vindos a Cava, o canal de charcutaria que você aprende de verdade. Gostaram desse slogan, hein? Comenta aí, galera. O canal de charcutaria que você aprende de verdade. Nesse vídeo a gente vai falar de um dos assuntos mais discutidos, mais estudados ou pouco estudados, depende do caso, sobre o uso de sais ou uso de sal de cura na sua charcutaria. Como usar, quanto usar, por que usar e qual deles você vai usar, tá? Assiste o vídeo que a gente vai passar bastante detalhes para você. Roda a vinheta aí, Ícaro, que a gente já volta. Bom, galera, o seguinte, sal de cura. A gente vai falar um pouquinho do sal normal e sal de cura, tá? Então, por que a gente usa o sal ou sais na nossa charcutaria? A gente usa os sais na nossa charcutaria porque a gente precisa curar a carne ou salgar a carne em alguns casos, o sal da sua cozinha. O sal serve para dar esse perfil salgado e ele tem a função primária que é proteger o produto, tá? Proteger a carne por extração da água, do suco da carne. Lembrando que nossa carne tem em torno de 75% de água. Então, quando eu adiciono sal nessa superfície da carne, eu começo um processo de extração de água. Com a redução da quantidade de água, a gente já vai tendo uma proteção, tá? Isso para o sal comum, sal fino e sal médio. Aí o sal fino e sal médio a gente pode fazer um outro vídeo explicando as diferenças, por que eu uso sal fino, por que eu uso sal médio. O fato é que o sal fino ele vai ter uma adesão maior na superfície da carne, ele vai se dissociar mais rápido, e o sal médio, que é um sal de 2 a 3 milímetros, ele vai se dissociar mais lentamente, e isso facilita alguns processos que a gente fala em outro vídeo, tá? Para o sal de cura, galera, ou para os sais de cura, a gente tem dois sais de cura mais usados ou amplamente usados na charcutaria, que é o sal de cura 1 e o sal de cura 2. Livros de charcutaria do Brasil tem pouquíssimo, mas assim, lá fora, se você ler livros de charcutaria, eles sempre indicam sal powder cure 1 ou sal de cura 1, powder 2, sal de cura 2, e eles pressupõem que essa mistura do sal de cura 1 e do sal de cura 2 seja a mesma no mundo inteiro. Só que o fato é que não, galera. Se você pegar os sais de cura do Brasil aqui, tem 30 tipos de sais de cura no Brasil e cada sal de cura tem uma receita, uma fórmula nele, e aí começam as discussões de quanto usar e por que usar, qual a quantidade que eu devo adicionar na minha produção. O sal de cura 1, ele é uma mistura de sal fino, sal comum e nitrito de sódio. Ele é um pozinho simples, branquinho, tá? Tem pouquíssimo nitrito de sódio aqui disperso. A cada 100 partes de produto, a gente tem só 6 partes de nitrito de sódio na receita. Na verdade, 6,25, tá? No caso do sal de cura 2, no nosso aqui da Cava, a gente tem ele atingido para dar a diferença do 1 para o 2, mas é simplesmente um corante simples, tá? E aqui ele tem nitrito de sódio e nitrato de sódio, que eu vou explicar para vocês na quantidade que esses livros explicam. Então a gente fez uma coisa mais comum ou mais encontrada na literatura para você poder aplicar na sua receita. Então aqui a gente tem o sal de cura 2, o sal de cura 1, lembrando que esses produtos devem ser usados em quantidades corretas, tá? Uso de quantidades exageradas pode causar problema, não uso dele na sua produção também pode causar problemas. O sal de cura, ele tem o nitrito de sódio que está composto aqui no sal de cura, ele ajuda em vários aspectos da sua produção. Primeiro, ele ajuda a proteção, ele ajuda as bactérias quebrarem esse nitrito de sódio e produzir um outro componente que é o óxido nítrico, que nele eu vou ter as reações e o uso real desse produto. Então a gente sabe, galera, que a gente tem o nitrato de sódio, que é o NaO3. Não se preocupa com fórmulas, nada disso, eu só vou explicar o conceito. O nitrato de sódio, ele é quebrado pelas bactérias presentes na carne a NO2, que é o nitrito. A NO2, desculpa. Então a gente tem que esse aqui é o nitrato, o NO3 é o nitrato,
e o NO2 é o nitrito. Só pensar isso já tá ok, tá? Depois que eu tenho esse NO2 aqui do nitrito, então daqui eu venho para cá, então eu tenho o NaNO2, eu vou novamente reduzir ele a óxido nítrico. E é esse cara aqui que vai fazer a função toda do produto. Então, a gente tem uma redução a NO3 a NO2 e depois a óxido nítrico. Por isso, a gente usa o nitrito como fonte de nitrato. Eu sempre falo que a gente tem que pensar como uma casinha. Então, eu tenho uma casinha. Nessa minha casinha tem uma caixa d'água aqui, cheia de nitrato. Só que a minha água vem da rua. A água vem da rua, normal. Se um dia acabar essa água da rua, o que acontece na nossa casa? A gente começa a utilizar a água da caixa. Porque você guarda a água da caixa e vai utilizando a água da rua. Vai fazer manutenção na rua, eles fecham o registro e vai ficar sem água? Não, porque você reservou água na sua caixa. A mesma forma acontece com o nitrato. Então, o nitrato é uma fonte de nitrito. Então, eu vou ter o NO3 apenas para eu ter fonte de NO2 para que ela se transforme em óxido nítrico. O NO3 em si, ele não tem nenhuma função direta ligada à proteção na carne, tá? Então, de um modo geral, a gente sabe que o sal de cura 2 é a fonte que depois ele se reduz, se transforma em sal de cura 1. Depois de sal de cura 1, ele vai reagir com mioglobina de carne e gerar alguns fatores que são. O que eu ganho? O que eu ganho? Dá para filmar aqui, Ícaro? O que eu ganho? Eu vou ganhar cor, proteção e eu vou ganhar quebra de proteína em aminoácidos, que é a quebra da proteína, vamos chamar assim. Que isso ajuda em criação de sabor, tá? Então, de um modo geralzão assim, essas três características que a gente tem no sal de cura, tá? Porém, galera, a gente tem que saber o quanto a gente vai adicionar desse sal de cura na nossa carne. Aí é o seguinte, a gente tem que respeitar a cartilha da Anvisa, que ele limita a quantidade residual que você pode encontrar de nitrito no seu produto e nitrato no seu produto quando pronto, tá? Então, por exemplo, a Anvisa vai pegar um bacon que tem no mercado lá, ela vai pegar uma amostra desse bacon e vai analisar a quantidade de nitrato e nitrito residual naquela peça. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que adicionar uma quantidade pensada para que aquela quantidade vai se reduzir e eu ainda atenda esse limite residual. Qual é o limite residual? Limites: 150 ppm de nitrito, e 300 ppm de nitrato. Isso aqui é o que eles podem abaixo disso. Então, 151 ppm, se eles encontrarem de nitrito, estaria fora da especificação, do limite máximo. E 301 estaria fora da especificação. Então, o produto que usa isso aqui não pode ter mais do que essa quantidade de ppm de produto, tá? Como que a gente calcula agora a quantidade que a gente vai usar? Eu sempre o caminho que a gente indica é sempre a indicação pela quantidade funcional do produto. Quando eu faço o produto artesanal, eu não me preocupo em ganhar tempo de prateleira. O produto artesanal ele é mais frágil, ele tem um gosto mais simples, mais puro. Ele não é feito como os produtos da indústria para ganhar vida de prateleira. Então eu vou fazer um bacon que fica 30 dias fora da refrigeração. Não, o nosso bacon vai ficar preferencialmente refrigerado, porque ele é mais frágil, porque a gente vai usar a quantidade mínima necessária para proteção contra possíveis bactérias anaeróbicas, que no caso é o Clostridium botulinum. Eu sempre falo Chloristidium e tá na memória gravada, agora eu tenho que fazer um esforço para mudar. Clostridium botulinum, que os esporos eles vão se transformar em toxina e pode dar algum problema para quem consome essa carne contaminada. Então, o sal de cura, o nitrito, que depois a óxido nítrico, ele vai ajudar a proteger
possíveis contaminações que você tenha na carne, tá? Então a literatura indica que de 90, a dosagem de 90 a 120 ppm adicionados no produto não residual. Se eu adicionar no produto de 90 a 120 ppm, eu já vou ter proteção de tudo que a gente falou aqui, já vou ter ganho de cor, já vou ter tudo que eu quero. Eu só não vou ter prolongação. Eu só não vou conseguir prolongar a vida desse produto na prateleira, como os industriais, os produtos mais desenhados para isso. Então, a gente vai se preocupar só em proteção, tá? Eu vou usar, então, sal de cura 1 e sal de cura 2, a quantidade mínima necessária para eu ter proteção. Então, vamos basear, então, que a gente vai usar 150 ppm de limite de adição máxima, não de quantidade residual que vai ter depois do produto pronto. Eu só vou adicionar 150. Se eu adicionar 150 e nada acontecesse na minha carne, eu ainda estaria dentro do limite de nitrito, desculpa. Então eu vou adicionar só a quantidade que eu preciso para me proteger, tá? Como que eu calculo a minha continha para adicionar 150 ppm? Agora a gente vai fazer aqui, tá? Para adicionar 150 ppm de sal de cura 1, que é esse carinha aqui, ó, o carinha branquinho aqui, sal de cura 1. Para essa conta, a gente vai adicionar. Eu sei que o meu produto aqui tem 6 por 6,25% de nitrito e o resto é sal comum. Cloreto de sódio, sal de cozinha, tá? Então aqui vai dar 93,75. É isso, né? Isso. 6,25, 93,75 de cloreto de sódio. Cloreto de sódio não me importa nessa conta, que é o sal comum, a gente adiciona até mais sal depois. O que me importa é 6,25% que eu tenho no sal de cura 1, tá? Então, se eu tenho 6,25%, eu vou só transformar esse produto, essa porcentagem em número de verdade. Então, se eu tenho 6,25%, eu posso falar que ele tem 6,25 dividido por 100%, tá? Isso aqui eu vou chegar nesse resultado, 0,0625. Certo? Beleza, galera? Então eu tenho essa quantidade de nitrito no meu sal de cura. Agora eu vou me basear na quantidade que eu posso adicionar, o que a gente decidiu aqui adicionar a quantidade mínima funcional. Então, 150 partes por milhão, certo? ppm. Então eu tenho, na verdade não é si, né? 150 ppm é igual a 150 dividido por 1 milhão, certo? Eu vou saber nesse número aqui quanto que é 150 dividido por 1 milhão, que eu vou fazer a conta aqui. 150 dividido por 1 milhão. 0,00015. Então, essa é a quantidade que eu posso adicionar e essa aqui é a quantidade que tem no meu sal de cura. Agora a gente vai fazer uma formulinha. Eu acho que eu vou até mudar de página. Não, vou fazer aqui embaixo mesmo, dá para filmar legal? Pra gente mostrar pra galera a formulinha, tá? Então vamos lá, galera. A formulinha é a quantidade permitida dividido pela quantidade do meu sal de cura 1, que é igual, quantidade permitida é esse cara aqui e quantidade de sal de cura é esse cara aqui. Isso vai dar 0,00015 dividido por 0,0625. Certo? Então, quantidade de sal de cura, quantidade de nitrito que eu tenho no sal de cura é aqui, mas na verdade é a quantidade de nitrito do sal de cura e quantidade de nitrito permitida. E a quantidade permitida é 150 partes por milhão. Agora a gente faz essa conta, vai chegar no resultado conhecido por todos, 0,00015 dividido por 0,0625.
O resultado é 0,0024. 00, isso aqui, 0,0024. Para eu voltar esse número, que eu tenho um número normal em número de percentagem, eu multiplico por 100. Se aqui eu dividir, eu multiplico. Então, se eu multiplicar isso aqui por 100 vezes 100, vai ser igual... Ver se minhas vírgulas estão certas. 0,24%. Tá dando para ver aí, cara? Então, 0,25%, o famoso 0,25% de sal de cura 1 que a gente vê em todas as receitas aí, é uma conta baseada na quantidade de nitrito que ele tem na mistura. Então, se eu tenho esse limite e eu tenho essa quantidade no meu sal de cura, eu vou fazer a conta, transformar ele em número, transformar o ppm em número, depois dessa receitinha simples aqui, ó, que é a quantidade permitida dividido pela quantidade de sal de cura. A gente tem 0,24%. Se eu adicionar 0,24% à minha receita, eu vou ter 150 ppm adicionados, que depois que ele se reduz, a gente já fez testes em laboratório aqui, fez a cura e eu mandei a carne para o laboratório, fica praticamente zero, deu 1 ppm de residual. Então, os 150 ppm que a Anvisa permite, o nosso caso dá 1 ppm. Então, assim, você não vai ingerir nenhum tipo de nitrito que vai causar câncer, toda aquela história, podem ficar tranquilos. Se você usar essa quantidade, você vai se proteger, por um lado, de possíveis problemas de contaminação que a carne possa ter, e do outro você não vai ter residual, tá? Essa conta a gente poderia fazer para o sal de cura 2. Então eu entendi que para sal de cura 1, eu vou adicionar 0,24, certo? Para sal de cura 2, eu tenho sal de cura 2, eu tenho qual é a minha receita do meu sal de cura 2? Sal de cura 2 eu tenho 6,25% de nitrito e 4% de nitrato. Isso no nosso sal de cura, tá? Você vai encontrar aí várias receitas na internet e se você não tiver o nosso, você faz essa conta para entender a quantidade que você tem que adicionar, tá? Porém, o limite do nitrato são 300 ppm. Então esse aqui eu tenho 300 ppm que eu posso adicionar. E aqui 150 ppm que eu posso adicionar, tá? Eu posso fazer a conta para eu manter os 150 ppm adicionados, ou eu posso ir pela linha de que eu posso adicionar 300 ppm. Partindo da nossa fórmula de sal de cura 2, então, a gente já fez essa primeira continha de 150 ppm. Eu já sei que é 0,24, certo? Se ele tivesse só esse aqui, ele seria o sal de cura 1. Então, para essa quantidade, se eu adicionar 0,25, 0,24, tá tudo certo. Agora a gente faz a parte do 300 ppm. Então, lembra lá da formulinha? Quantidade permitida, aqui no caso nitrato, dividido pela quantidade do sal de nitrato no sal de cura 2. Quantidade permitida é 300 ppm. 300 eu vou dividir por 1 milhão, vai dar 0,0003. Deixa eu ver se é essa quantidade de zero. 300 dividido por 1 milhão. Isso dividido por a quantidade de nitrito dividido por 100. Então vai ser 4 dividido por 100. Vai dar 0,04. Que é igual 0,0003 dividido por 0,04. Essa conta aqui é igual a 0,70, desculpa. É igual a 0,0075, que aí eu vou multiplicar por 100 para achar a porcentagem. Seria 0,75%. Então, para eu adicionar, eu posso adicionar até 0,75% de sal de cura 2, que eu respeitaria 300 ppm, os 300, tá?
Porém, no sal de cura 2, a gente tem dois produtos misturados. O pozinho tá tudo misturado dentro do sal aqui, não consigo separar uma coisa do outro. Então, como eles estão separados e eu já sei que eu só posso adicionar 0,25 do 1, eu vou ter que, ao invés de 0,75, eu vou ter que adicionar o 0,24 dos dois. Então, de 0,75 aqui eu vou adicionar só 0,24%, que é 1/3 dessa quantidade. Então, 300 ppm, se 0,75% é 300 ppm, 0,24% vai ser como se fosse 100 ppm. Então, no final das contas, eu estou adicionando 150 ppm de nitrito e 100 ppm de nitrato. Porque eu não estou adicionando 0,75, eu estou adicionando só o 0,24, porque eles estão misturados. Beleza? Então, tanto o sal de cura 1 quanto o sal de cura 2, você vai usar 0,25%, que é a quantidade mínima que ele funciona e atua e te dá proteção e vida que segue, tá? Sal de cura 1 você vai adicionar em produtos com cura mais curta, com maturação mais curta, que são basicamente frescais e defumados. E sal de cura 2, como ele tem a molécula maior aqui, ó, eu vou perder esse oxigênio e isso leva tempo. Então, quando eu maturar produtos com maturação mais longa, eu uso sal de cura 2. Salame, copa, presunto, tudo que você fizer que vai maturando aí mais de 25, 30 dias, você adiciona o sal de cura 2, tá? Acho que ficou claro. Concluindo, estamos adicionando mínimo do mínimo do mínimo permitido. Permite-se adicionar muito mais do que isso. A gente adiciona esse mínimo só porque eu quero proteção para minha carne, tá? Toda a parte de cor é secundária. Obviamente que é bonito você cortar uma copa vermelha curada, linda, maravilhosa, mas a gente está mais preocupado com a proteção de quem consome o produto, por isso que a gente usa um pouquinho assim, tá? Aulinha chata, eu sei que demora um pouquinho mais, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se tiver alguma dúvida, se inscreva no canal se você não é inscrito e vambora que tem muito vídeo bom pela frente, tá bom? Abraço, bom vídeo, até o próximo. Estamos aqui produzindo sem parar. Tchau! Ó, lembrando, participe da Terça da Charcutaria, hein? Aqui embaixo da descrição é um evento que a gente faz todas as terças gratuito no YouTube. Clica aí, se cadastra. Terça-feira às 8 horas da noite estou ao vivo lá dando algum tipo de aula. Valeu, galera, abraço, tchau!